programa Fala Sério de hoje me deu uma responsabilidade tremenda. Imaginem vocês, a gente já está completando aqui 371 programas, chegar hoje com essa bomba de ter que entrevistar o meu pai, o médico e político Celso Cotrim. Meu pai, seja bem-vindo ao nosso programa e até que enfim, você naturalmente e armadamente, por Marcinho, Ramon, Tony e por mim, você foi pego de surpresa para conversar conosco depois de quase 3 anos de programa. Então, muito obrigado mais uma vez. Você está junto com um de seus filhos participando aí de um programa. A gente queria conversar contigo, a gente veio conversando, né, produzindo o programa, para que você falasse um pouco, você como médico e como político, como é que você, esse primeiro bloco, como é que você vê a política como um todo, o país como é que tá, a Bahia como é que tá, e em seguida a gente pegar a questão específica da saúde pública, porque você enquanto médico, enquanto político, abordaria especificamente essas questões, porque por aqui já passaram entrevistados que conversaram sobre educação, segurança, entretenimento, lazer, cultura, saúde também. E a gente queria pegar esse ângulo, esse olhar seu sobre a política e a saúde. Vamos lá? Não é fácil a gente fazer uma avaliação da política nacional hoje, especialmente porque tem uma parcela significativa da sociedade representada por uma parte da classe média, Celso, que você conhece muito bem, aliás, pessoas até de seu relacionamento, que acham que protestar é simplesmente ir para as ruas e fazer o que fizeram, quer dizer, são os chamados coxinhas, que nós chamávamos antigamente, a minha geração chamava dos rebeldes sem causa. Ou seja, e terminam fazendo coisas que jogam a população contra o conteúdo das reivindicações de uns poucos que querem alguma coisa de benefício, querem fazer algum tipo de mobilização para chamar a atenção da sociedade para que os poderes públicos funcionem de forma mais eficiente, mais eficaz, e que os poderes também, que continuam em mãos dos chamados grupos privados, se coloquem em seus lugares também e passem a fazer parte da sociedade, obedecendo especialmente a Constituição e a democracia que a minha geração ajudou a construir, e você, quando criança, cansei de carregá-lo junto com seus irmãos para participarmos de eventos, nos quais, mesmo na ditadura, a gente nunca escondeu a cara. Então, esses últimos acontecimentos que assistimos no Brasil, inclusive com os chamados Black Blocs, que eu acho que é um grupo de marginais infiltrados nisso aí, a soldo dos chamados indivíduos que comandam os partidos de direita, inconformados, como está uma parte da chamada classe média, que querem, no seu inconformismo, junto com a parte da imprensa, que é o chamado PIG, que é o Partido da Imprensa Golpista, constituído pela Folha de São Paulo, a nível nacional, a Veja, o Estadão, que bancaram a ditadura na época, incluindo dando dinheiro, veículos, aparelhos para torturar e assassinar pessoas. Esses meios de comunicação, vinculados a alguns grupos econômicos e algumas pessoas de classe média, algumas não, são muitas de classe média, que sempre mamaram nas tetas do Estado, especialmente antes de Lula ser presidente da República, e que perderam a boquinha, ou a bocona, essas pessoas começaram a criar determinadas situações buscando imitar o que aconteceu na Nicarágua, o que aconteceu no Paraguai, ou seja, tentando um golpe de Estado nesse país, coisa que quebraram a cara. Eles vêm tentando isso faz tempo, eles começaram aquela história dos indignados, e a Rede Globo entrava pelo meio, fazia convocações, aí apareciam 200 pessoas, 50 pessoas. Depois veio o tal do movimento do Cansei, que é de um instituto, inclusive, de propriedade de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha um ministro do Supremo Tribunal Federal ter um curso particular para dar cursos, dar aulas
aos magistrados desse país. Ou seja, um indivíduo que ocupa uma função tão importante como ser ministro da mais alta corte do país, ter estado envolvido num processo onde ele pagou 8 milhões de indenização, 8 milhões de reais em dinheiro, ao ex-sócio para que o ex-sócio encerrasse o processo sem que ele tivesse uma divulgação maior. Aliás, a imprensa não divulgou isso praticamente. Você vai encontrar essas informações, eu aqui aproveito para fazer, já que você também tem um site, para fazer uma propaganda gratuita dos sites de Luiz Nassif, que é luiznassif.com.br, e Paulo Henrique Amorim com o seu conversafiada.com.br. Eu então que abra também, ou quem quiser, tem vários chamados blogs sujos, ou seja, são aqueles que não são coniventes com a grande imprensa. Essa grande imprensa que sempre dominou o país e que, aliás, o que eu não compreendo até hoje, às vezes eu escrevo em alguns comentários para alguns desses órgãos de imprensa questionando por que eles não fazem uma campanha também, e já conversei com alguns parlamentares federais especialmente, por que o artigo 150 da Constituição, no seu inciso 6, determina isenção de impostos, todos os tipos de impostos você pode imaginar, a chamada imprensa, ou seja, um órgão como a Veja, que tem cerca de 500 mil assinantes, que tem lucro, que é a editora Abril, aqui na Bahia botar o Jornal à Tarde, que é o que ganha mais dinheiro, eles não pagam impostos, eles são isentos. Até a coisa chegou a tal nível, a força que essa turma tem, que eles colocaram nesse artigo 150 da Constituição o direito de não pagar por qualquer impresso, incluindo por material fotográfico, até o papel é isento de imposto. Bom, hoje em dia você não tem mais fotografia como tinha antigamente. Programa Fala Sério com Celcinho Cotrim é saúde também. Precisa chegar um momento em que a nação como um todo paga impostos, até o flanelinha, aquele flanelinha que cheira alguma coisa, ele compra a flanelinha dele, ele compra a cola, e ali está embutido imposto, e ele paga imposto para manter a nação, inclusive para ver se a vida dele melhora até. Enquanto nós todos pagamos impostos, essa turma que é os donos dos grandes órgãos de imprensa, eles não pagam absolutamente nada. Quem quiser só abrir a Constituição Federal, que está lá no artigo 150. Então nós temos assistido ultimamente no Brasil, é isso, 10 anos de um governo popular, que infelizmente não conseguiu instaurar, porque também não foi a proposta do presidente Lula na sua candidatura primeira vitoriosa, de instaurar o socialismo aqui. Lógico que é um governo, tem sido governos de composição com alguns partidos ou com alguns indivíduos que chegaram a pertencer até à ditadura, o que não quer dizer que essas pessoas também não têm o direito à autocrítica, não têm o direito a rever aquilo que praticaram, o que pensaram. Aliás, o ex-presidente Fernando Henrique, que era de esquerda, ele depois foi presidente e declarou: esqueçam tudo que eu escrevi. Ou seja, tem gente que muda para melhor e tem gente que muda para pior. E aí surgem situações como, por exemplo, nesse grito das ruas, né, quando pessoas decentes foram para as ruas, é que depois chegaram os oportunistas dizendo que
era um movimento apartidário, não era partidário coisa nenhuma, era o pessoal do DEM, era o pessoal do PSDB, era o pessoal da direita radical mesmo, que a gente vê todos os dias escrevendo nas colunas de jornais, telefonando para os programas de rádio. Tem uns caras que são conhecidíssimos, assessores, por exemplo, de gente do PMDB daqui da Bahia, assessores de parlamentares, funcionários de partido, que ficam insistindo em dizer que o Brasil está pior, que o Brasil não tem jeito, que depois que Lula entrou, em vez de melhorar, piorou. Os números desmentem, não só pelo número de pessoas que conseguiu sair da pobreza absoluta e vir à classe C, né? Aliás, eu tenho um caso que me deixa às vezes indignado, e eu conto para as pessoas. Eu tenho uma colega que ela anda numa tristeza profunda, porque ela foi à casa da empregada doméstica, que ela tem há não sei quantos anos, e voltou de lá revoltada, porque a empregada doméstica dela tem a cozinha mais bonita do que a dela. É verdade, eles ficam revoltados. Tem uns que não aceitam o crescimento dos outros. É o crescimento, a felicidade das pessoas, eles não querem. Por exemplo, como não se admite hoje, por causa dessa questão da mobilidade urbana, e aí tem carro demais mesmo, tem, né? Ou seja, também as áreas públicas foram roubadas, foram entregues, foram dadas de mão beijada pelos governos anteriores. A iniciativa privada, principalmente o mercado imobiliário, e aí nós estamos sem espaço para ter mais vias de acesso. Aí tem que se investir muito, porque o povo também, as pessoas mais pobres que antigamente, há 10 anos, 15 anos até, não podiam comprar um carro, hoje podem. Então você vai ter que ter mais carro na rua, e tem gente que fica irritado com isso. Pô, rapaz, o garçom lá do meu restaurante agora parece um carro 0 quilômetro. Eu digo, ele não tem o direito de ter. Não é porque ele não tem o direito, mas porque bota muito mais carro, a gente precisa fechar as fábricas de automóveis nesse país. Então, essa parte da classe média não aceita, ela é preconceituosa mesmo, e não aceita a ascensão dos outros. E aí eu pego um fato muito interessante, que é o que nós todos ouvimos todos os dias, que me deixa extremamente aborrecido, que é uma citação quase que permanente, que está na boca de quase todas as pessoas não, mas da maioria das pessoas de classe média, que é o fato de dizer que esse país está uma merda. Me desculpe pelo palavrão, por estar sujando seu programa falando sério. Na censura, viu? Não é censura. Dizem que o país está uma merda, que a saúde está uma merda, que a educação está uma merda, que o servidor público é maltratado. O servidor público ganha mais do que qualquer trabalhador do seu nível, da sua profissão, no setor privado. E aí eu coloco professores, coloco o pessoal da saúde, certo? E aí lá vem aquela coisa de dizer que a saúde está péssima. Não é verdade. E eu digo isso no pique dos meus 39 anos como médico legista, médico sanitarista, médico clínico, que já trabalhei no interior. E não foram poucos os lugares que eu trabalhei, locais sem a mínima estrutura, e conseguia trabalhar, como muitos médicos o fazem ainda hoje, e muitos faziam antigamente. Os médicos não querem trabalhar, os médicos brasileiros, a maioria, não querem trabalhar nos bairros de periferia de Salvador. A quantidade de postos de saúde que nós temos prontinhos aqui em Salvador, a maioria de meus colegas, principalmente a turma mais velha, a gente sabe que já está mais ou menos estabilizado, mas a turma mais nova só pensa em montar alguma coisa privada para poder explorar os planos de saúde, para poder fraudar o SUS. A coisa é tão vergonhosa que a Folha de São Paulo ontem divulgou um estudo feito pelo governo federal, onde mostra que mais ou menos o resultado de 1.500, cerca de 1.500 auditorias, onde foram roubados do SUS cerca de R$500 bilhão. Teve casos de instituições que fizeram convênios com o SUS, que chegaram a apresentar faturas cobrando 105 consultas de um mesmo paciente no mesmo dia. 105 consultas? 105 Vamos chamar o intervalo e no próximo bloco a gente volta com essas questões, ainda mais essa que nos chocou aqui agora. Fala sério, né, doutor Celso? 105 consultas do mesmo paciente. Já a gente volta.
programa Fala Sério com Celcinho Cotrim é saúde também.